Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma reflexão bíblica e é tremendo. Eu estava aqui meditando, lendo e meditando sobre a experiência que Samuel, ainda menino, 12 anos de idade, teve com Deus. A Bíblia vai dizer que Eli, o sumo sacerdote, estava deitado no seu local de costume, o local onde Eli ia dormir à noite. Mas Samuel estava no templo, tabernáculo. E é interessante, sabe, amados, nós, às vezes, por termos muito tempo de igreja, de evangelho, de convertido, a gente acaba levando uma vida costumeira, como Eli que estava lá deitado no seu local de costume. E a verdade é que quanto mais velhos nós vamos ficando, a gente vai se apegando a manias, a hábitos, deitar da mesma maneira, no mesmo local, da mesma posição, fazer tudo de maneira rotineira. E assim estava Eli, rotineiramente vivendo. Mas quantos de nós também levamos a nossa vida espiritual rotineiramente? Quer ver um exemplo? Nós vamos aos cultos na igreja e muitas vezes vamos rotineiramente. A gente chega da mesma maneira, sai da mesma maneira. Quando oramos, oramos no mesmo local, a mesma oração. E a gente vai levando de maneira rotineira. Nós precisamos do frescor. O frescor que havia em Samuel. Eu vou ler daqui a pouco o texto. Nós precisamos daquele frescor, daquela sede de experimentar o que é novo, de querer algo mais de Deus, de acreditar que Deus tem coisas novas, de que Deus tem novidade, que a nossa vida não se resume em fazer as mesmas coisas das mesmas maneiras ao longo do tempo, mas experimentar o novo de Deus, experiências novas com Deus. Aliás, cada experiência que temos com Deus é uma novidade na nossa vida. E isso devemos buscar. Então nós temos um contraste entre aquilo que é antigo, que é Eli, e aquilo que é novo, que é Samuel. E a Bíblia vai dizer que Eli estava no local de costume, mas a Bíblia não vai dizer que Samuel estava no local de costume. Porque é próprio dos meninos, é próprio de quem é mais jovem, ser um pouco mais agitado, de querer coisas novas. A curiosidade faz parte. E quando Jesus fala que devemos tornarmos-nos como crianças, devemos extrair todas as coisas boas e positivas das crianças. E uma delas é essa vontade de conhecer, de experimentar. São as novidades. Por que Deus chama Samuel e não Eli? Primeiro, porque Deus queria falar com alguém que acreditasse que poderia ouvir Deus. De repente, Deus tentou falar com o profeta Eli várias vezes sobre a situação familiar de Eli, sobre seus filhos que eram desviados, sobre seus filhos que eram rebeldes e pecadores diante de Deus, apesar de serem sacerdotes. Mas como que Deus vai falar com Eli se Eli não estava disponível para ouvir a voz de Deus? O que Deus falou com Samuel tinha muito mais a ver com a casa de Eli do que propriamente com Samuel. Mas Deus não fala diretamente com Eli. Deus vai falar com Samuel, porque Eli não estava disponível para ouvir a voz de Deus, embora fosse sacerdote principal. Então Deus fala com Samuel. Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus e Samuel não entende que era Deus. Samuel pensa que era Eli que estava falando com ele. Então Samuel corre até o local onde Eli estava dormindo e fala: estou aqui, o que você quer falar comigo? E isso acontece 3 vezes. Só na terceira vez que Eli vai entender: opa, peraí, Deus está querendo falar com esse menino. E ele diz para Samuel: volta, se a voz te chamar novamente, diga: pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. E quando Samuel volta terceira vez e se deita, e a voz vem pela 4ª vez falar com ele, então Samuel diz: fala, porque o teu servo ouve. E a Bíblia vai dizer que a presença de Deus se manifestou naquele lugar. Nas outras 3 vezes era só a voz. Na 4ª vez era a presença de Deus se manifestando ali. Sabe, queridos, como eu desejo estar no local onde a presença de Deus se manifesta. Mas quantas vezes Deus quer manifestar a presença dele, mas nós é que não estamos dando a devida atenção à manifestação de Deus. Por quê? Porque estamos servindo a Deus costumeiramente, rotineiramente, religiosamente. E Deus não se agrada muito da religiosidade. Deus prefere espontaneidade. Deus prefere que sejamos espontâneos diante dele. Deus prefere uma relação mais íntima, mais espontânea. Mas nós achamos que estamos agradando a Deus com a nossa religiosidade. Quantos de nós querem as bênçãos de Deus? Querem a presença de Deus? Querem uma solução de problemas? Mas e por que não alcança? Porque não se colocam diante de Deus como estava o menino Samuel para ouvir a voz de Deus. Mas quando nós nos posicionamos diante dele como verdadeiros servos,
nós podemos ter experiências tremendas com Deus. Deus quer se revelar. Deus quer se manifestar. Esse capítulo, esse texto, ele diz que naquela época Deus não se manifestava. Era uma raridade Deus falar com o povo. Mas é claro, como que Deus vai falar com quem não se posiciona para ouvi-lo? Deus estava fazendo algo novo em Israel. Deus estava quebrando o ciclo do silêncio. Deus estava reiniciando um tempo onde Deus poderia falar com o seu povo, porque Deus estava achando no menino Samuel, Deus estava encontrando no menino Samuel alguém que ouviria a voz dele. Deus estava encontrando no menino Samuel alguém que estava atento a ele. Olha, eu consigo imaginar Samuel, o menino Samuel, sozinho no templo, e ele admirando os utensílios do templo, do tabernáculo, e eu imagino o menino Samuel ali, prestando atenção naquilo e meditando sobre tudo aquilo. A curiosidade do menino atraiu a presença de Deus. Que você seja como essa criança que quer ouvir Deus. Fala que o teu servo te ouve. Que você seja como uma criança na presença de Deus. Que você vá para a presença dele, querendo ter experiência com Deus, querendo ter um relacionamento íntimo e espontâneo com Deus. Está nos faltando isso. Irmos para a presença de Deus, primeiro, com a pureza de uma criança, e segundo, com o desejo de conhecer mais Deus. Deus quer se manifestar, mas precisamos dar-lhe atenção. O texto, e eu vou ler agora, já que eu disse que eu iria ler, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 2, e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu local de costume, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E aí prossegue o texto, vai ficar muito extenso, nós vamos ler todo o texto aqui, mas você pode estar lendo aí. Hoje todos nós temos acesso à Bíblia, seja uma Bíblia impressa no papel, no celular nós temos aplicativos. Então, você vai ler o capítulo 3 e você vai ver que experiência fantástica. Mas por quê? Porque enquanto Eli, o sacerdote, foi deitar-se no seu local de costume, Samuel estava diante de Deus. Fique, posicione-se diante de Deus. Você vai ter as maiores experiências da tua vida. Não fique dependendo de revelação das pessoas, de profetas, profetisas, para que você tenha uma resposta de Deus. Vá para a presença de Deus e com o tempo você vai começar a ouvir Deus falando com você. O Espírito Santo vai falar ao teu coração e vai trazer as respostas que você precisa. Fique com Deus. Deus te abençoe. Cresça em Deus. E eu vou continuar aqui com o meu cappuccino delicioso. Isso aí, Deus te abençoe.